Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, numa semana politicamente negativa para o governo, o Supremo impõe mais uma derrota ao presidente Bolsonaro e, por maioria, derruba a convocação de governadores pela CPI da pandemia. Os ministros confirmaram a liminar que foi dada pela ministra Rosa Weber a pedido de 17 governadores. A ministra disse na sua decisão que seria um excesso de poder da CPI investigar os governos estaduais. Os governadores, disse ela, prestam contas perante a Assembleia Legislativa Local ou perante o Tribunal de Contas da União, jamais perante o Congresso Nacional. A convocação pela CPI, acrescentou o ministro Alexandre de Moraes, esbarra na autonomia e autogoverno dos estados. É, portanto, inconstitucional, disseram eles, e incongruente admitir que o Congresso Nacional possa atropelar as assembleias legislativas na tarefa de fiscalizar os governos estaduais. Ainda no capítulo pandemia, o ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou o pedido feito por Bolsonaro para derrubar medidas restritivas impostas por governadores na tentativa de conter a Covid-19. O presidente da República contestava especificamente decretos do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná, que estabeleciam restrições para o funcionamento de comércio e também toque de recolher. Barroso carregou nas palavras para dizer que a política dos governadores, abre aspas, tem respaldo científico e destina-se a um fim legítimo, conter o contágio, mortes e sobrecarga do sistema de saúde. Não há, assim, disse ele, indício de razoabilidade e desproporcionalidade nessas medidas. E ao final da decisão disse que negava o pedido de Bolsonaro porque, do contrário, haveria risco de aprofundamento da crise de saúde. Ainda nesse episódio, o Supremo termina, enfim, o julgamento do habeas corpus de Lula e, por 7-4, o tribunal julgou o juiz Sérgio Moro incompetente para julgar Lula na Lava Jato. Além disso, o ministro Gilmar Mendes, nós vamos falar disso também, julgou que Moro era suspeito para investigar o ex-presidente, não só no caso do triplex do Guarujá, mas em todos os outros processos. Ao final, como sempre, vamos destacar um fato, um personagem, uma decisão da semana, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Gente, eu vou começar este nosso episódio com uma pergunta bastante objetiva para vocês, começando pelo Tomás. Mas você concorda no mérito com essa decisão a partir do voto da ministra Rosa e depois do plenário de que CPI não pode convocar governadores? Olá, Diego, Juliana, Felipe. Olha, eu discordo. Eu acho que os argumentos que eles usaram são argumentos abstratos de separação de poderes e federalismo, que não me parece que determinam esse resultado, pelo contrário. E eu acho que é uma típica situação em que o Supremo está regulando daqui para frente um tema amplo, usando princípios abstratos, amarrando a mão, inclusive, de futuros legisladores que queiram regular isso de maneira específica, com base numa situação concreta, né? Então, é muito fácil entender, no contexto em que a gente vive, por que existe, digamos, uma antipatia a esse poder de convocação nesse momento, mas me preocupa que no futuro pode ser que seja muito importante em CPIs futuras, dentro do escopo dos poderes da CPI, ouvir governadores, assim como eu acho que nesse caso é um caso em que faz todo sentido ouvir governadores, mas a gente vai poder falar em mais detalhes sobre isso. Legal. Diego, e você, no mérito, é a favor ou você acha que os argumentos são fortes para impedir convocação de governadores ou não? Não, nos termos em que essa decisão foi tomada, nos votos que a gente tem até agora, pelo menos, eu não concordo. Eu acho que, complementando o que o Tomás falou, o foco nesses princípios abstratos de separação de poderes, assim, nesses votos, me deixou um pouco surpreso, me perguntando onde que entra a lei de CPI, né? Porque, no fundo, se você olha a lei das CPIs, lá de 1950 e pouco, tem um artigo que diz que a CPI vai poder, expressamente, tem entre esses poderes o de convocar, é o artigo 2º, se não me engano, que as CPIs vão poder requerer convocação de ministro de Estado
e aqui, de fato, vale o silêncio eloquente de não ter falado do presidente, isso é verdade, mas tomaram depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, né? Inquirir testemunhas sobre compromissos, etc. E aí, eu queria entender, então, por que tem essa ausência no voto dos ministros supremos? Será que eles estão dizendo que essa lei é inconstitucional? Né? E deveriam ter dito isso, então. Só que essa lei não é um desses casos, uma lei que está lá há 50, 60 anos e ninguém nunca viu e, de repente, ela precisa ser atualizada. A gente já teve decisão sobre CPI. Esse artigo, inclusive, foi objeto de alteração legislativa em 2016, né? Então, uma omissão problemática, eu acho, já que tem autorização legal a princípio, para pelo menos você fazer o seguinte, que é uma alternativa que não apareceu nas decisões, né? Você pode até não poder fazer recair sobre o governador, ainda que os ministros tivessem razão, né? O ônus de ir presencialmente, mas então eles podem usar, né, como o Tomás estava comentando antes da gente começar o programa, a prerrogativa de enviar por escrito, talvez. Então, acho que a falta de olhar para a legislação sobre CPI me parece uma tentativa de criar uma solução de cima para baixo que eu acho que concordo com o Tomás, acho que não vai criar problemas para eles no futuro. Juliana, e você? Eu vou nessa linha também. Eu não tenho uma opinião tão firme sobre o resultado da ação, né? A proibição, a permissão de governadores serem convocados ou investigados numa CPI no Congresso, mas eu concordo que essa decisão foi tomada de forma assim, olhando para uma contingência específica, né? Para uma situação específica, e que acaba decidindo demais, né? E amarrando o Supremo na linha do que Tomás e Diego colocaram. E aí eu chamaria atenção para o fato de que o voto, né, da ministra Rosa Weber, da relatora, ele vai além ainda, né, disso tudo. Faz uma série de afirmações que têm muitas consequências. Algumas delas são até refutadas por outros ministros. E aqui eu dou destaque para qual seria o papel do TCU, né? Ela vem afirmar que o Congresso não poderia fazer nada que tivesse no âmbito de atuação do TCU, como, por exemplo, fiscalizar ou investigar esse repasse, né, da União para os estados, porque isso seria exclusivamente um juízo técnico, né, no que ela é refutada aí pelo ministro Gilmar Mendes, também pelo ministro Alexandre de Moraes, que saem para dizer, olha, eu concordo com o voto da ministra Rosa Weber, mas eu quero ressalvar isso aqui porque não é bem assim, não. Né? E o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, vai dizer que são atuações complementares, que o juízo não é exatamente o mesmo, que o juízo do parlamento, né, do Congresso, é um juízo político-partidário e que se complementa a essa análise do TCU, que inclusive que são órgãos que se complementam, né, que não há uma linha ali que não pode ser cruzada, nem uma reserva de atuação para o TCU nesse caso. Então, acho que esse é um exemplo, né, de como essa decisão ela é abrangente, como ela pega muita coisa e dá uma certa definitividade, uma tentativa de definitividade para muitos temas que são amplos, complexos e que podem retornar ao Supremo em outro contexto. Então, complementando o que a Juliana está falando, eu acho que tem uma confusão, às vezes, nos votos, né? Tem linhas diferentes de argumento que se misturam para chegar nesse resultado, né? Se complementam nos votos, né? Uma tem a ver com qual é o escopo de uma CPI, o que uma CPI pode investigar. E a outra é o que né, ao fazer, dentro do seu escopo, ela pode fazer. Não são a mesma coisa, né? Então, realmente, eu acho que é razoável você dizer que a CPI não é possível uma CPI para investigar um fato puramente estadual. Né? Imagina, teve um escândalo de corrupção local num estado envolvendo um governador, e você faz uma CPI, especificamente a CPI daquele estado, a CPI daquele governo, a CPI daquele escândalo. Né? Realmente não me parece que possa. Né? Não estou entendendo nem se é constitucional ou não é constitucional, né? O próprio regimento do Senado diz que não é o caso, então assim, eu acho que a gente pode, acho que é razoável dizer que isso não poderia mesmo. Só que não é nisso que a gente está falando, a gente está diante de um caso em que a CPI é uma CPI que envolve uma questão que é federal, que envolve repasses da União e a sua aplicação nos estados, que envolve omissões federais e os seus efeitos nos estados, e no qual ouvir as autoridades estaduais é fundamental. Né? E isso vai acontecer em outras CPIs no futuro. Né? Então a gente não está falando de uma CPI que está querendo investigar algo no estado, ela está investigando um fato federal, como a federação é composta por estados,
né, a União não existe, né, assim, como o território são o território dos estados, né, e o Distrito Federal. Então, na prática, o que quer que esteja acontecendo, está acontecendo em algum estado, e então eu acho que a gente não pode confundir as duas coisas. Então, o escopo desse caso é razoável, né. Por que você poderia convocar governadores como testemunha? Eu acho que o Senado explicou, porque essas são as pessoas que estavam envolvidas nessa atividade, seria importante ouvi-las. Inclusive, é interessante que eles admitiram que pode convocar, inclusive, o secretário de Estado, pode convocar. Então, claramente, que pode ouvir a autoridade estadual, e a autoridade estadual, digamos, política e relevante, pode, né? Então, o que mostra que é relevante, sim, ouvir as pessoas. Parece que é simplesmente uma blindagem ao governador. Então, a blindagem é convocar o governador. E se a blindagem é convocar o governador, a gente tem que pensar de onde que ela vem. Concordo que não me parece que a lei da CPI impeça isso, né? E se a questão é de analogia com o presidente da República, eu reforçaria o que eu disse. Então, se você quer fazer uma analogia, então que o depoimento seja por escrito, né? E reforçando um fato, né, que a CPI, como qualquer inquérito, não investiga pessoas propriamente dito, né? O que estão sendo investigados são fatos, né? É claro que, ao investigar fatos, no relatório, você vai dizer, né, pode ser que impute-se responsabilidade a algumas pessoas pelo que elas fizeram, né? Agora, ao investigar fatos, e nesse caso fatos que afetam os estados, é possível que o relatório final da CPI atribua a responsabilidade a diversas autoridades diferentes no âmbito federal, estadual e municipal. Não é a CPI que vai fazer algo com isso. Daí o próximo passo isso vai à autoridade competente, né? Lembrando que, né, o argumento de separação de poderes me parece ainda mais problemático, considerando que o judiciário pode investigar essas pessoas, os promotores podem investigar as pessoas, os juízes podem convocar essas pessoas. Então, se existe uma analogia entre CPI, entre inquérito na CPI e inquérito judicial, e se o judiciário é um poder separado do executivo, não me parece fazer sentido que a separação de poderes em si, em abstrato, impeça a CPI de investigar ou de ouvir governadores, de ouvi-los como testemunhas, e eventualmente, inclusive, de imputar responsabilidade a eles, e mesmo ao presidente da República, né, se caso isso seja apurado. Agora, isso, claro, dentro do escopo da CPI. Ninguém está dizendo que você pode chamar uma CPI para algo que, né, seja fora do escopo legal da CPI. Mas se a CPI está dentro do seu escopo, ela pode. Você fala, mas não pode ter abuso? Claro que pode ter abuso. Pode ter abuso da mesma maneira que pode ter de juiz. E o recurso existe. Chama-se mandado de segurança. Se a CPI, nesse caso, é um mandado de segurança, né? Se a CPI, ou habeas corpus, eventualmente, né? Mas digamos que nesse caso seria um mandado de segurança, se caso tem um ato concreto, específico, abusivo, em relação ao governador específico, assim como em relação a qualquer autoridade. A gente está vendo, no decorrer da CPI, diversos mandados de segurança sendo impetrados no Supremo. Algumas ordens estão sendo concedidas, outras não, né? Então, me parece que a gente tem um sistema que está desenhado, que garante proteções contra abusos, caso elas aconteçam, mas não pode se amarrar as mãos da CPI para averiguar responsabilidades com base, especialmente com base nesses argumentos que eu acho que são genéricos, separação de poderes, dessa maneira, né? A separação de poderes está na Constituição, mas a CPI também está. Tomás, só complementando uma coisa que você falou, né? O voto da Rosa diz expressamente que os secretários estaduais de governo estão sujeitos à convocação e a ausência justificada seria crime de responsabilidade. Então, se está sendo dito isso, é muito difícil, a meu ver, comprar esse argumento da federação, nesse caso, né? Tem alguma combinação estranha de parte federação, parte separação de poderes que gera uma solução que me parece muito ad hoc, né? Pode o secretário de Estado ser convocado presencialmente, isso não vai a crime de responsabilidade, mas o governador não. E eu acho que tem uma outra coisa também que eu ia enfatizar, você falou agora no final, separação de poderes está na Constituição também, CPI também está na Constituição, né? E nesses votos, a ministra Rosa Weber e alguns outros ministros apontam para a ideia de que separação de poderes freios e contrapesos, não é cada um no seu quadrado, tem interferências recíprocas, mas elas têm que estar expressas no texto constitucional. Beleza, faz sentido. Só que esse é o mesmo tribunal, inclusive a mesma ministra Rosa Weber, que na DPF 402
aquele caso que envolvia a tese de que quem é denunciado por crimes, se um parlamentar é denunciado por crimes perante o Supremo, se tem denúncia aceita, ele é réu, então ele não pode ocupar a presidência do Senado, a presidência da Câmara. Algo que não tem nenhuma base textual na Constituição. Ao contrário, o que está expresso na Constituição é a suspensão do cargo do presidente, se for denunciado, após um procedimento super específico, né? Esse foi o caso que gerou, né, um ano depois, meses depois, a liminar individual do ministro Marco Aurélio suspendendo Renan Calheiros, sem o julgamento ter sido concluído. Mas por que eu estou lembrando esse caso? Porque o voto da ministra Rosa Weber, naquele caso, diz o seguinte: bom, não está expresso, mas da teleologia e da sistemática dos princípios de como funciona a separação de poderes no Brasil, está implícito que, se você é réu, você não pode estar na presidência do Senado ou da Câmara. Então, o Supremo tem, eu estou criticando o voto da ministra Rosa Weber nesse caso, mas acho que isso é um problema mais geral no Supremo, né? A própria ideia de separação de poderes ser um critério amplo em que você busca equilíbrios, inclusive contra o texto constitucional, quando esses equilíbrios não estão previstos, ou se ela é taxativa, se as interferências é só as que estão expressas no texto constitucional. Acho que esse é um caso também que mostra um Supremo em conflito com o que os seus próprios ministros já apontaram no passado. Só queria retomar uma coisa que o Tomás falou, né, sobre o objeto da CPI e sobre como diferentes objetos poderiam ensejar diferentes soluções, né? Não parece que haja maiores questionamentos sobre o objeto dessa CPI, né? Inclusive como um objeto que atravessa a federação. E, nesse sentido, o Supremo desenvolveu toda uma jurisprudência ao longo do ano passado para justificar medidas locais à luz, né, do fato de que essa é uma pandemia que afeta a todos e que requer a ação de todos. Essa CPI, né, que foi aberta, inclusive, via decisão do Supremo, então não parece que esteja em jogo questionar que esse objeto também inclui, de uma maneira ou de outra, atos de autoridades locais, né, medidas e soluções e coisas desse tipo. Mas o que eu queria chamar a atenção ainda sobre o que também aparece nesses votos, eu tinha mencionado a questão do TCU, falei que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes ressalvaram esse aspecto do voto da ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio também, mas tem uma outra coisa que também foi incluída e embutida nessa discussão pelo ministro Gilmar Mendes e que acho que vale a gente ficar de olho, porque se por acaso prevalecesse, né, nesse caso, parece que não, porque não é o que está em jogo, mas como que isso pode vir a aparecer mais para frente no Supremo a partir de um caso que não tem nada a ver, de um caso específico, que é justamente quando o ministro Gilmar Mendes faz a afirmação que ele fala assim: a propósito, o princípio da separação de poderes isenta não apenas o presidente da República do alcance das convocações CPI, mas também membro do Poder Judiciário. E aí ele usa para justificar isso, né, uma decisão do ministro Peluso, em que diz que o membro do judiciário não pode ser obrigado a depor na CPI para falar sobre, para dar satisfação, né, sobre as suas decisões, atos jurisdicionais. Claro que ele expande muito mais aquilo que está na decisão anterior, né? Ele faz uma afirmação dizendo que a separação de poderes isenta membros de poder judiciário de ser chamado, então parece que ele está plantando aí uma tese muito mais ampla do que primeiro que não tem nada a ver com o que está sendo discutido nesse caso, porque ninguém está falando de membro do judiciário, mas ele aproveita para imprimir aí esse elemento, né? E então a gente também é uma coisa que vale a pena ficar de olho nesse caso, se isso não vai se espraiar aí para outros casos, para novas ocasiões em que isso possa surgir e esse voto ser usado como legitimação de uma decisão desse tipo, né? E, Ju, nesse caso, é interessante a falta de simetria, em certo sentido, né? Porque num ponto eles estão falando de chefes de poder, né? Então é o chefe do Poder Executivo federal, o chefe do Poder Executivo estadual, os governadores, mas os ministros estão sendo convocados, os secretários de Estado podem ser convocados, por exemplo. Daí quando vai para o judiciário uma afirmação como essa, é membro do judiciário, né? Se a simetria fosse correta, seria o presidente do Supremo, não seria nem os ministros. Os outros 10 que não presidem o Supremo não são chefe de poder, né? Então, eu acho que eu chamaria atenção a isso, né? Então, expande para além, me parece, de um tipo de limitação, que é dizer, você não pode ficar chamando o juiz para falar da decisão, né?
tentar punir ele por decisões que ele tomou, que faz sentido. Outra coisa não pode chamar juiz e qualquer juiz em qualquer situação. Né? Lembrando que juízes têm, às vezes, funções administrativas relevantes, né? E que a gente já teve, inclusive, escândalos de corrupção que envolveram administrações de tribunais, verbas, construções de prédios e coisas do tipo. Então, é só para chamar a atenção que, enfim, e o perigo, né, que, como você chamou, né, essa é uma decisão em que o ministro Gilmar Mendes cita o ministro Peluso, e isso fica lá, daqui a alguns anos alguém vai citar o ministro Gilmar Mendes, e ninguém vai voltar na decisão do ministro Peluso, que essas coisas a gente vê acontecendo no Supremo com frequência. Ele cita o Peluso, a ministra, acho que também, né, Juliana, a Ellen Grace e o ministro Jobim, 3 precedentes que tratam especificamente de convocação para falar de decisão judicial. Só que antes de ele citar, como bem falou a Juliana, né, antes de ele citar os precedentes, ele faz uma afirmação muito mais ampla, e aí o precedente depois não vai ser lido como uma limitação do argumento do ministro Gilmar Mendes, né, vai parecer que realmente o Supremo disse, e vai ser usado como precedente para dizer que não pode se convocar nenhum juiz, e é claro que essa decisão do ministro Gilmar Mendes está de olho na CPI Lava Toga, que foi proposta no início do governo Bolsonaro, em que não foi adiante por questões políticas, mas o Supremo já vinha discutindo impor alguma limitação à CPI da Lava Toga quando fosse possível, e acho que o ministro Gilmar Mendes aproveitou essa decisão para colocar essa limitação. Diego, você queria falar ainda, né, sobre o voto da ministra Rosa? Só 2 pontos. Primeiro, Tomás mencionou como é que isso vai ser um precedente que vai ser lido de uma forma super truncada no futuro, né? E acho que nesse caso já tem um pouco um precedente que cumpre esse papel, né? Tem essa decisão do ministro Carlos Madeira, em 1989, um ano depois da nova Constituição, que alguns votos citam como precedente, em que ele declarou inconstitucional na verdade, eu só consegui encontrar o acórdão da medida cautelar, acho que não teve o julgamento definitivo depois, mas ele declara inconstitucional um dispositivo da Constituição, da então Constituição Estadual da Bahia, que previa justamente a possibilidade da Assembleia Legislativa Estadual convocar o governador numa CPI estadual para depor, né? E é um voto de 2, 3 páginas, né? É uma questão, assim, meses após a nova Constituição, não há uma discussão de fato de federação, tem algumas frases de efeito e uns argumentos sobre como a nossa tradição política é de preservar o presidente, o chefe do executivo desse tipo de interpelação, né, de contestação direta presencial numa CPI, mas eu não consigo ver muito como é que isso é um precedente, de fato, denso, né? Tem uma decisão em que o ministro decidiu, o tribunal votou por unanimidade, é verdade, apoiando a liminar dele, mas não há uma discussão realmente do problema, né? Isso é anterior, inclusive, à jurisprudência do STF sobre simetria, sobre o que é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, né? O que as constituições estaduais têm que repetir do modelo da Constituição Federal. Então, não sei muito o que esse precedente significa, né? Mas ele é citado para dizer que, de longa data, o Supremo protege, de alguma forma, os governadores. Esse precedente é sobre o que a Constituição Estadual poderia fazer ou não sobre o que a CPI com a Constituição Federal poderia fazer. Mas esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, o ponto do Tomás me lembrou isso. E um outro ponto muito, muito pequeno é que, né, a Juliana levantou o ponto do Tribunal de Contas da União no voto da Rosa Weber, que ela parece estar sozinha, né, que tem ali uma competência do TCU que se descola do Congresso. O TCU tem poderes que são dele, não do Congresso, porque é um outro tipo de controle, é uma outra lógica. E ela coloca uma frase no voto dela que eu também achei muito difícil de conciliar com esse argumento de federação, né? Ela diz lá, emerge daí que os governadores de Estado prestam contas perante a Assembleia Legislativa local ou perante o Tribunal de Contas da União, no caso de recursos federais, jamais perante o Congresso Nacional, né? Então, se é um argumento, se a federação, se a autonomia política do ente assim, esse escudo impenetrável, né? A gente apontou aqui uma exceção, o secretário de Estado, então, pode ser convocado sob pena de crime de responsabilidade, e agora parece que esse escudo também não vale para o TCU. Então, eu acho, não estou zero confortável com o lugar da federação no argumento que o Supremo está construindo. Diego, acho que o seu comentário volta àquilo
que a gente já falou, né, que é momentos de controle diferentes, né? Uma coisa é o escopo da CPI, e pode ser que, de fato, haja argumentos relevantes de federalismo, né, baseados no princípio federalismo que é relevante, que impeça o Congresso de se tornar, basicamente, um órgão, sei lá, de intervenção nos estados, né, de fazer uma CPI sobre algo que aconteceu no estado específico. Mas, às vezes, mesmo algo que aconteceu no estado ou no município específico pode ser objeto de uma CPI. Né? Acho que talvez um exemplo seria, imagina que se tivesse né, alegações de corrupção na Olimpíada, que aconteceu no município, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Não caberia uma CPI para investigar né, as Olimpíadas, chamaria-se a CPI das Olimpíadas, né? Repasse federal gigantesco, diversas atuação de órgãos federais, de órgãos estaduais, de órgãos municipais, tudo isso envolvido não caberia? Claro que caberia. E se isso acontecesse, não seria possível ouvir, né, o governador, eventualmente, mas o prefeito, né, não parece fazer sentido essa distinção. Por isso que eu acho que eu enfatizo, uma coisa é o escopo da CPI, outra coisa é quem que a CPI pode ouvir. E me parece fazer sentido que a CPI possa ouvir, como diz a lei, inclusive autoridades federais, estaduais e municipais. O que não significa que as autoridades, algumas delas, tenham prerrogativas e possam, por exemplo, não ser convocadas. Então a gente pode discutir se a CPI pode convocar o presidente da República. Bem, talvez a resposta para isso seja menos uma questão da gente ficar, né, invocando um princípio de separação de poderes abstrato e olhar para o CPP, o Código de Processo Penal, que regula especificamente em que condições o presidente da República pode ser ouvido no inquérito. E o presidente da República pode ser ouvido no inquérito, no judiciário, isso faz parte, ele é ouvido. Né? Isso já aconteceu. Agora, ele tem a prerrogativa de responder por escrito, por exemplo. Pois é, Tomás, eu queria até fazer esse pedido para você. Você detalhar, porque o que você estava falando na sua primeira e segunda intervenção era, talvez o Supremo esteja olhando a realidade política de hoje, com uma antipatia por essa tentativa de mudar o foco da CPI para os governadores, não para a responsabilidade do governo federal. Agora, você está dizendo, talvez tivesse uma outra solução para isso, mesmo para enfrentar esse problema político, haveria outras soluções, é isso, né? Sim, porque para a gente talvez separar a diferença entre pode convocar de pode ouvir, né? Pode requerer o testemunho, né? Por que não, né? E daí talvez, porque parece, e às vezes de novo, nos votos isso fica um pouco confuso, até nos argumentos materiais, vai ficar convocando o governador vai ter que ficar indo, isso pode impedi-lo de governar, uns argumentos meio... em primeiro lugar, volta ao que eu falei, se tiver abuso, tem controle, né? Você convocou o governador uma vez no caso concreto, CPI, claro. No caso concreto, tudo bem. Agora, esse é um argumento típico para você questionar a convocação. O governador pode falar, já é a quinta vez que estão me convocando para falar sobre isso, a terceira vez que estão me convocando sobre isso, eu já falei sobre isso. Bom, tem controle sobre isso. Então, assim, me incomoda um pouco que a gente tem controles. Existem remédios concretos e específicos para os males concretos e específicos que parecem ter temores. E a gente não precisa de criar uma proibição abstrata geral que impossibilite, no futuro, em qualquer CPI, a gente ouvir autoridades que são autoridades que talvez tenham que ser ouvidas no âmbito de um inquérito. Né? Assim como, de novo, eu quero lembrar, são autoridades que são ouvidas e podem ser ouvidas pelo judiciário, pelo mesmo motivo. Né? Então, parece que às vezes existe uma equiparação da CPI com o judiciário em alguns seus poderes, né? E para isso, parece que não. De novo, isso é comum no Supremo, né? Que ele faz o princípio da simetria, fora naquilo que não tem simetria. É equiparável, fora daquilo que a gente decidir que não é equiparado. E daí isso vai sendo decidido caso a caso e vira meio que uma colcha de retalhos, vira um negócio cortado para caber num espaço específico, e volta também o que a gente falou antes, que é o problema do Supremo decidir, às vezes, essas teses abstratas e grandes, olhando, como a gente sabe, para casos concretos. Não dá para negar que eles estão decidindo essa questão abstrata, olhando para essa CPI específica e olhando especificamente para potenciais abusos na convocação de governadores, que podem ocorrer. Assim como, lembrando, é um mal recorrente do Supremo. Tanto é um mal recorrente do Supremo, que o exemplo que o Diego deu me parece que é um exemplo exatamente disso.
o Supremo decidindo em abstrato uma questão de linha sucessória e a possibilidade de alguém que é réu sucederam ou não sucederam, assumiram ou não assumiram temporariamente a presidência sendo réu, se essa pessoa pode ser presidente da casa. Tinha duas questões: se a pessoa tem que deixar de ser presidente da casa, ou se ela pode ser presidente da casa, mas ela não pode assumir a presidência. Então isso ficou sendo discutido ali, e todo mundo sabia que naquele momento histórico e contextual estava se falando de Eduardo Cunha, né? E daí, em seguida, virou uma liminar contra o Renan Calheiros, inclusive. Né? E o Supremo correu atrás, inclusive, de tentar impedir que aquilo fosse para frente. Esse é um caso que mostra claramente o problema de decidir essas questões abstratas olhando para casos concretos. Depois da abstrativização do controle concreto no Supremo, temos a conjunturalização do controle abstrato, né? Que eu acho que acaba acontecendo nesses casos. Eu só ia chamar atenção para uma coisa enquanto você falava, Tomás. Acho que esse é um tema que no futuro o Supremo deveria tentar dar uma resposta clara que incorpore a seguinte distinção: uma coisa é quem tem a obrigação de comparecer, se convocado, né? Outra coisa é quem tem a obrigação de colaborar, de responder por escrito. E, de fato, como você observou, tem argumentos que valem para um, mas não valem para outra coisa, né? A Juliana tinha destacado aqui também na nossa conversa o argumento de que, né, dependendo de como você decide, você inviabiliza o governo dos governadores, porque vão ter que ficar prestando contas. Poxa, manda por escrito, né? Ninguém disse que você precisa ir lá passar o dia inteiro necessariamente. Eu até acho que, eu discordo também disso, a decisão. Até acho que o governador poderia, né, em princípio, ser chamado, mas para quem acredita que não pode ser chamado, então a questão que se coloca é outra. Tem a obrigação de colaborar ou não, né? Não me parece satisfatório, nem como um sistema, para além de interpretar como o direito vigente se é um sistema que funciona ou não, esse sistema de que o governador apenas colabora, se quiser, na boa fé, na boa vontade. Achei estranha essa solução também, essa ênfase que a ministra Rosa Weber e o Gilmar também, a essa colaboração apenas na base da boa fé, inclusive quanto à questão deve prestar esclarecimentos, mesmo que não presenciais. Gente, podemos passar para o nosso próximo ponto, ainda no tema pandemia, e aí eu vou chamar a Juliana para falar disso, depois vocês. O ministro Barroso deu a decisão negando o pedido do presidente da República para derrubar alguns decretos estaduais que restringiam o funcionamento de comércio e também determinavam um toque de recolher, como forma de combate à Covid. Juliana, decisão do Barroso mais do que esperada, né? Isso, totalmente esperada, bem na linha do que o Supremo já vem decidindo e que decidiu assim, com muita ênfase na discussão sobre abertura, né, possibilidade de restrição à abertura e realização de cultos em igrejas e templos. Então, assim, achei tranquilo, vai bem nessa linha e, assim, acho que não dava muito para esperar alguma coisa diferente de um Supremo que está realmente, com relação a isso, se posicionando de maneira bem consistente, bem unívoca. Até me parece, Diego, já te chamo, só lembrando que essa era aquela ação do presidente que primeiro ele assinou sozinho, e aí levou à queda do então advogado-geral da União, depois ele insistiu no pedido, e a gente vê que o ministro Barroso, como a gente falou no início, carregou nas tintas, né, para dizer que essas decisões são as que tentam conter o espalhamento da pandemia, ele dizendo, se atendesse o pedido do presidente da República, haveria um agravamento da situação. Diego? O Tomás já há muito tempo milita pelo argumento de que o exame do periculum, do fumus, deveria levar em conta a chance do colegiado confirmar a sua liminar. E esse é um caso que qualquer ministro razoável do Supremo olharia para o que o tribunal fez no último ano e concluiria, né, como a Juliana falou, olha, não tem como essa liminar ser confirmada, pelo menos é altamente improvável que ela seja confirmada pelo plenário. E com relação ao periculum, o argumento do ministro Barroso do periculum in mora reverso deveria se tornar regra, né, no Supremo. É uma ótima prática você se perguntar, não só tem algum dano irreparável de eu não conceder essa medida, mas o que acontece se eu conceder? Vai gerar um fato consumado, no caso, pode afetar vidas, né, concretas, que depois eu não consigo reverter.
Então, essa foi uma decisão, ao mesmo tempo, um caso fácil, uma decisão esperada, mas na maneira como justificou, o ministro Barroso colocou esse exame do currículo reverso, que é interessante. Importante, mais do que interessante, né? Deveria ser generalizado. Agora, não, acho que esses são os 2 pontos que eu vou enfatizar por hora. Isso. Eu só tenho um ponto complementar, que nós também já discutimos aqui várias vezes, que é sobre a judicialização de certas questões, né? E nem sempre, né, e o Matthew Taylor tem lá um modelo no qual ele fala de 4 razões diferentes que podem levar à judicialização. Às vezes as pessoas imaginam que a judicialização sempre parte de uma expectativa de que você talvez possa vencer, né, de que você possa talvez conseguir aquilo que você está pedindo. E, de novo, me parece que era claro o que o Supremo ia fazer, que todo mundo sabia disso, e que, inclusive, o governo Bolsonaro sabia disso também, né? Então, não me parece que o governo Bolsonaro tinha qualquer expectativa de conseguir uma decisão favorável. Você judicializa, às vezes, para marcar posição, né, para sinalizar, estou questionando, e, eventualmente, até para dizer, olha como o Supremo decide contra mim, né? Também para o outro lado, né? Você, exatamente. Para capitalizar em cima da derrota, né? E, eventualmente, inclusive, como a gente já viu outras vezes, usar essas derrotas para dizer o Supremo que não me deixa governar, o Supremo que não me deixa atuar na pandemia, eles que estão dizendo que os governadores são responsáveis. Então, assim, essa é uma decisão mais do que esperada. Acho que ninguém imaginaria que a gente veria qualquer coisa diferente disso, mas isso o próprio governo, né? O próprio governo, nessa ação, inclusive, né, que primeiro foi o Bolsonaro sozinho, daí o ministro Marco Aurélio disse que não poderia, veio uma segunda ação simétrica, na verdade, igual, na verdade, basicamente, daí sim assinada por ele e pelo AGU, e de qualquer maneira, mas a decisão todo mundo já sabia de onde ela viria, né, qual que ela seria. Lembrando também, Tomás, essa é a ação em que o governo alega que não havia base legal para restringir o horário de funcionamento de comércio, aglomeração, evitar aglomeração em espaços públicos. Esse é o governo dizendo que a única coisa que podia fazer com base no marco legal da Covid é isolar quem está contaminado ou suspeito de contaminação e restringir transporte. Sempre bom lembrar isso. Esse é o governo dizendo que era o que o marco legal vigente no Brasil permite fazer contra a pandemia. Mas só um pequeno complemento ao que o Tomás falou. A chance do governo ganhar, nesse caso, não era zero, porque tem o ministro Nunes Marques, né? Se tivesse, de fato, caído com ele, acho que teria grande chance de ele ter dado essa liminar, né? O que seria altamente criticável, seria uma decisão absolutamente fora da curva, que não duraria também no plenário, né, mais do que o tempo necessário para o plenário se pronunciar sobre ela. Tomás, faço até uma provocação maior. Você acha que ela seria cumprida? Uma decisão Diego, do né? Nunes Marques dando... desculpa, para o Diego. Você acha que seria cumprida, Diego? Diego, Tomás e Juliana. Uma decisão do Nunes Marques determinando isso, eu duvido que um governador cumprisse. Mas aí a gente entra naquela, né? Tem descumprir e descumprir. Tem o descumprir e tem o não cumprir, né? Ia dizer... Será que é isso mesmo? Preste esclarecimentos, quero ouvir o plenário. Enquanto tumultua, isso... né? No mínimo. Operação Tartaruga. Não sei exatamente. Como, inclusive, foi, a gente já viu em outras situações. E no caso das igrejas, no caso das igrejas foi exatamente verdade. Isso. E o que a gente veria, provavelmente, é da mesma maneira que no caso das igrejas, é uma movimentação, o Diego diria, o tempo até o plenário conseguir ser ouvido, né? Mas é o tipo da situação em que espera-se que tiver esse tipo de movimentação rápida, celery, em que o plenário se organiza para 2 dias depois, 3 dias depois. Mas se alguém quisesse realizar por exemplo, um evento específico, se tivesse como um alvo aí, evento específico que alguém quisesse realizar naquele dia seguinte da liminar, talvez realizasse amparado nessa liminar. Então, realmente, algum efeito pode provocar, né? A gente viu que aconteceu em Minas, né, na época, né, o prefeito disse, não vou cumprir, o Nunes Marques mandou a Polícia Federal para lá, para dizer que as igrejas tinham que abrir e tal. Não, e assim lembrando de um evento específico, né? Aquela liminar tinha um evento específico em mente, claramente, verdade, que era o fato de, para os cristãos, ser Páscoa, né? E naquele domingo, e a liminar estava válida naquele domingo. Então, a gente tem uma expectativa de que
talvez mais pessoas e mais cultos tenham ficado abertos no domingo que não estariam abertos, e inclusive que possivelmente pessoas tenham se contaminado, talvez por conta dessa liminar. A gente tem que lembrar que o efeito não é zero, né? O fato de ela ter sido caçada rapidamente, inclusive não é porque é um dia qualquer, né? O domingo de Páscoa, pro domingo de Páscoa, ela estava valendo, permitindo a abertura das igrejas. Gente, vamos para a nossa rodada final. Eu queria começar com o Tomás para a gente falar de alguma outra decisão de destaque da semana ou personagem, mas queria começar com você. Qual é a consequência de se arguir e de se acolher uma incompetência territorial? É a constatação de que esse vício impediu a amplitude da defesa. Impediu a amplitude da defesa? De forma alguma. O denominado, sob o ângulo positivo, incansável, doutor Cristiano Zanin exerceu com toda a sua plenitude o direito de defesa. Acho que a decisão da semana, talvez pela sua repercussão, mais do que pela sua... não tem muito o que discutir sobre ela em si, né, que é o ministro Gilmar Mendes estendeu os efeitos da suspeição, da declaração da suspeição do juiz Moro num dos casos, em um caso específico, em que se julgava o ex-presidente Lula, para os demais casos em que o juiz Moro atuou e no qual o ex-presidente Lula era réu. Então, basicamente, a gente viu isso. Isso era esperado, todo mundo imaginava que isso ia acontecer. Não sei se todo mundo imaginava que ia acontecer tão rápido, mas, claro, faz sentido que tenha acontecido tão rápido, não tinha nenhuma questão, digamos, substantiva para esperar mais por isso, né, era um pedido evidente de suspensão. Talvez só chamasse a atenção para o fato do ministro Gilmar ter feito questão de enfatizar aquela delimitação, dizer, olha, essa decisão vale para o Lula, e só para o Lula, porque... o que nós dizemos é que existem fatos específicos em relação à condução desses processos, em relação a esse réu específico. Isso não necessariamente e não afeta qualquer outros réus inclusive da Lava Jato. E daí, mas dizendo isso, ele continuou, mas afeta o Lula, inclusive em outros processos. E aí que vem a extensão. Então, não é para outras pessoas, é apenas para o Lula, mas é para o Lula em qualquer processo em que tenha tido atuação desse juiz. Até porque os fatos que estão, que foram discutidos no julgamento eram fatos que não se limitavam especificamente àquele caso, ao caso do triplex. Ao caso do triplex. Né? Exato. Era o comportamento do Moro em geral, né? Em geral, em relação ao presidente Lula. Em relação ao Lula, exato. Em relação ao Lula, né? Então, liberação tem de áudio, tem a questão de autorizar, né, interceptação telefônica que afetou o escritório, tem a questão da liberação do depoimento do Palocci, tem várias questões relacionadas que foram discutidas e elas não afetariam apenas um processo específico, afetariam, na verdade, aquela pessoa, aquele réu. Né? Inclusive, seria um juiz que é suspeito em relação a um réu num processo e não é nos outros. Né? Difícil você imaginar que isso poderia acontecer. Né? Nesses outros processos, completamente imparcial. Apenas nesse aqui, difícil você imaginar que isso poderia ser o caso, considerando que a questão é da relação com a pessoa, né, com o réu específico, e nesse conjunto, inclusive, de ações que, por mais que sejam ações diferentes, todas envolviam, de alguma maneira, a Lava Jato, por isso que estavam todas com o Moro. Mas o que se verifica, e aí eu hei de concordar também com o ministro Marco Aurélio, é que, analisando-se todas as notas taquigráficas do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, o que se observa é que municiou essa causa petente, municiou esse argumento uma prova absolutamente ilícita, uma prova roubada que foi depois lavada. É como lavagem de dinheiro. É uma prova roubada, ilícita, introduzida depois, sob uma forma ilícita, mediante uma lavagem dessa prova para que se pudesse arguir o sigilo da fonte.
Dirão alguns, mas não é um juízo precipitado aceitar que essa prova é roubada? Não, não é um juízo precipitado. Essa prova foi obtida por meio ilícito e violou a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, ela veda a obtenção ilícita da prova. E eu não estou me afirmando algo que não ocorreu na prática, porque esses autores que obtiveram a prova ilícita, essa prova roubada e lavada, eles foram denunciados, eles foram presos. Sobre Moro e Lula, eu vou destacar o voto do ministro Marco Aurélio, Tomás, nessa quarta-feira agora, no caso da suspeição do Moro, né? Ele tinha feito um pedido de vista rápido, devolveu, e o voto dele chama bastante atenção, porque eu acho que é mais um ponto desse complexo bordado que é o ministro Marco Aurélio, né? Um ponto difícil de integrar com algumas das narrativas que aparecem de vez em quando sobre o ministro. Então, nesse voto, o ministro Marco Aurélio afirma que o juiz Sérgio Moro saiu como um herói nacional, ele votou contra a suspeição, né? Que a suspeição seria uma retroação incompatível com os interesses maiores da sociedade, os interesses maiores do Brasil, colocou em xeque um trabalho de combate à corrupção, e o que parecia sonho de adeptos da corrupção acabou por realizar-se. São frases que não são tão diferentes assim do que o ministro Marco Aurélio falou, talvez, né, o espírito do voto dele em alguns momentos do caso do Mensalão, lá em 2013, né, mas são coisas que eu acho que quem está olhando a figura do ministro Marco Aurélio enquanto ele se caminha para a sua aposentadoria compulsória, precisa considerar, né, esse não é um ministro que tem uma visão fácil de descrever com relação ao direito penal, ao sistema punitivo, né? É complexa a relação dele com esses temas. Eu acho que esse voto dele, no caso do Moro, talvez seja mais fácil imaginar essas frases saindo de um voto do ministro Fux, por exemplo, né? Algumas delas, talvez, do voto do ministro Fachin e do ministro Barroso, em alguns momentos da Lava Jato dos últimos anos. Mas, no caso do ministro Marco Aurélio, eu acho que fica aí a pergunta. Afinal, o ministro Marco Aurélio pode ser considerado um ministro que segue estritamente as regras, né, processuais? O ministro Marco Aurélio é um ministro que zela pela precisão, não importa as consequências, não importa a imagem pública que fique do julgamento? Fica como pergunta. A minha resposta acho que já está implícita nessa maneira de colocar a pergunta, mas acho que é uma conversa maior que vale a pena fazer. Com as decisões proferidas do Pleno relativo ao primeiro agravo a versar a incompetência da 13ª Vara Federal e da turma quanto à suspeição do juiz Sérgio Moro, certamente não ganha o Brasil, mas aqueles de quem se ouviu em passado próximo que incumbia esvaziar a Operação Lava Jato, o que parecia sonho de adeptos da corrupção desenfreada acabou por realizar-se. Juliana, para fechar, e você? Eu vou destacar, então, 2 pedidos de destaque do ministro Nunes Marques na última semana, já que a gente falou dele na semana passada e falou dele hoje, né, dessa atuação dele aí contra o Supremo, e ele está fazendo isso em alguns casos, esses que eu mencionei, que são sobre censura nas escolas, né, leis municipais que censuram temas, material didático no ensino público, geralmente relacionados a gênero e sexualidade, como nesses casos que tem a ver com os municípios de Petrolina, Garanhuns e numa outra ação, o de Tubarão e Santa Catarina, né? Já houve uma série de casos, mesmo objeto, mas relacionados a outros municípios, que foram decididos pelo Supremo aí no último ano, em plenário virtual, e né, já há essa jurisprudência recente, reiterada do tribunal, e esses 2 casos seriam apenas mais 2, não menos importantes, porque são leis municipais que estão em vigor, mas que apenas bastaria seguir, né, a jurisprudência que já está consolidada. Já havia votos de alguns ministros, e o ministro Nunes Marques pediu um destaque, e aí a gente se pergunta por que, em casos que
né, na linha do que a gente falava semana passada, que parecem casos pequenos, não porque o assunto seja relevante, mas porque há uma jurisprudência recente consolidada sobre eles. Então, assim, ele está comprando briga, me parece, em tudo que é caso, né? E esses dois são mais dois em que mostra essa total dissonância dele com o resto do plenário, que nem sempre é unânime, mas ele está se destacando em trazer essas divergências em casos que parecem bastante claros e bastante consensuais, inclusive à luz do que diz a própria Constituição. Vou fazer um subfato da semana, porque vai ser muito rápido, não porque é menos importante, mas a exoneração do Salles vai colocar os ministros do Supremo, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que são relatores de inquérito contra o ex-ministro, na posição de decidir, né, o que fazia com seus inquéritos. Provavelmente não ficará com o Supremo. Tem sempre aquela pequena chance de acontecer algo diferente do que seria a regra usual até aqui. Mas ainda tem a questão de saber para onde vai, né? Mesmo que você responda não fica com o Supremo, para onde vai, a gente vai ver isso nos próximos dias. Eu destaco também, só para finalizar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou novamente a prisão do deputado Daniel Silveira, e aparece uma questão jurídica que talvez nem seja tão explorada assim, mas certamente a defesa do deputado vai argumentar, que é o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão por descumprimento das cautelares, que ele teria que cumprir, o Daniel Silveira, para ficar fora da prisão. E aí fica a pergunta, a Câmara tem ou não tem que decidir novamente se mantém a prisão? Então, o ministro Alexandre de Moraes entende que não, mas sabe que a defesa de Daniel Silveira vai argumentar isso, então talvez nós tenhamos isso como discussão nas próximas semanas. Diego, quer fazer um comentário? Eu responderia sim a essa pergunta. A Câmara deveria ter que se pronunciar de novo, mas tudo bem, só isso. Mas eu só falaria um ponto sobre isso, então, que talvez essa é a resposta jurídica, mas percebe que daí pode afetar negativamente deputados presos, né? Cuja autorização tenha acontecido, porque daí qualquer juiz vai ter que pensar, poxa, se eu relaxo essa prisão e depois ele descumpre uma cautelar e a Câmara não autoriza, ele fica isso por não dito. Então, assim, acho que talvez você tenha razão, mas do ponto de vista de pessoas efetivamente presas, talvez isso signifique que juízes sejam menos simpáticos a relaxar uma prisão diante do custo de toda vez que eles fizerem isso e ter um descumprimento, ter que novamente a casa ser ouvida e potencialmente negar, né, não autorizar, mesmo diante do descumprimento de uma cautelar. Só lembrando que a Câmara manteve a prisão, né, de Daniel Silveira, então do ponto de vista político, se não fosse um descumprimento das cautelares tão escandaloso, né, houve a determinação de pagamento de fiança, a fiança não foi paga, e outras cautelares também, de uso de tornozeleira e tal. Mas enfim, assunto para as próximas semanas. Na próxima semana nós voltamos aí para debater a saída do ministro Marco Aurélio, última sessão dele na semana que vem. Então, no próximo Sem Precedentes, nós vamos aqui discutir essa figura sui generis, que é o ministro Marco Aurélio Mello. Gente, até semana que vem. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.it.